Cabe fiscalizar o correto e eficiente funcionamento dos órgãos de segurança. Ao cidadão, cabe denunciar situações que colocam em risco a cidadania. Procure o Ministério Público no seu estado. Ministério Público Federal. Deputados da Frente Parlamentar da Água visitam obras da transposição do Rio São Francisco, dessa vez no Cariri. No Sertão, os deputados realizaram audiência pública e constataram a situação de reservatórios. Esporte paraibano mais forte, inaugurada a Vila Olímpica Paraíba. O período é de chuvas e o cuidado com a dengue deve ser redobrado. E Escola Infantil da Assembleia Legislativa realiza Dia de Cidadania. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março, e a Assembleia Notícias, primeira edição, está começando. E vamos conferir os destaques dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. Começando com a manchete do jornal O Globo: professor já ganha mais em escola pública. Conferimos agora a manchete da Folha de São Paulo: Petrobras quer que empreiteiras entreguem bens. Manchete do Jornal do Comércio: golfinho resgatado em Boa Viagem. E o único jornal a circular hoje no estado da Paraíba é o Correio da Paraíba, que traz em sua capa: Bota lidera paraibano e raposa cai na Bahia. E os deputados da Frente Parlamentar da Água visitaram neste fim de semana mais obras da transposição do Rio São Francisco. Dessa vez no Cariri, no município de Monteiro, por onde vão entrar as águas do rio através do Eixo Leste. Os deputados da Frente Parlamentar da Água fizeram todo o percurso da obra do canal de transposição entre os municípios de Sertânia, do estado de Pernambuco, até Monteiro, na Paraíba. Eles foram acompanhados de técnicos e engenheiros que passaram informações sobre a estrutura formada por adutora, barragens, túneis e galerias. Estamos verificando, e vocês vão comprovar através das imagens, que o reservatório está bastante baixo, realmente 2% da sua capacidade. E isso coloca em crise a situação do abastecimento d'água da cidade de Mato Grosso, de Jericó, de Lagoa, de Brejo dos Santos. E, sinceramente, é um momento de bastante crise. É necessário que, de fato, a Frente Parlamentar venha em loco para verificar a situação. Aqui é necessário pedir uma providência urgente à Defesa Civil Nacional. O lote 12 do Eixo Leste tem 45 quilômetros. Só esse túnel ele tem uma extensão de 3.800 metros. Segundo o Ministério da Integração Nacional, metade da obra já está pronta e tudo será concluído até setembro de 2016. Hoje nós estamos com 800 empregados aqui. A ideia é mobilizar mais gente e o ritmo está conforme o planejado. Os deputados da Frente Parlamentar da Água falaram sobre a importância da obra para os moradores do Cariri paraibano. A transposição das águas é uma redenção, não só para o município de Monteiro, como para o estado como um todo e particularmente para o semiárido. Não é? E é exatamente aquilo que nós vemos, ouvimos e acompanhamos. Nós temos tido a preocupação de fazer esse trabalho em toda a Paraíba e no relatório final, junto à Presidenta da República, junto ao governador Ricardo Coutinho, que tem dado um contributo invejável, de que as obras não param. O maior canal do Nordeste hoje é o Forest Canal, que é um canal do governo federal, é a Cauã-Araçagi. 120 quilômetros de canal. A visita da Frente Parlamentar foi acompanhada pela prefeita de Monteiro, que falou sobre a expectativa de ver concluída a obra. Essa vinda é super importante, porque realmente ela busca dar conhecimento, mais ainda, né, tanto ao Brasil, às autoridades maiores, né, do que realmente nós estamos passando, e também verificar a possibilidade do andamento mais rápido, né, na transposição. Após visitar o lote 12
12 do eixo leste da transposição das águas do Rio São Francisco, a Frente Parlamentar da Água da Assembleia realizou uma audiência pública na Câmara Municipal de Monteiro para discutir sobre o colapso d'água na Paraíba. Durante a reunião, os deputados ouviram a comunidade que sofre com a falta d'água nos reservatórios. A maioria dos açudes está tudo seco, tá faltando chuva, né, para que venha mais uma água para o pessoal, né? E o jeito? Como é que você dá um jeitinho no diário? Não, a sorte só é os pipas mesmo, para abastecer, pelo menos para beber, e então os poços. Além de representantes da sociedade civil organizada, a audiência pública contou com a participação de prefeitos e de vereadores da região. Cada vez que há um deslocamento dos deputados para vir até a cidade de Monteiro ou do Cariri para especificar esta obra, isso aí vai dar mais impulso para que ela comece a agilizar mais. Durante a audiência, todos os parlamentares agradeceram o apoio do chefe do Poder Legislativo, Adriano Galdino. O presidente da Frente Parlamentar da Água, Jeová Campos, confirmou que no dia 17 de abril haverá uma audiência pública para discutir o problema de falta d'água e as obras de transposição do Rio São Francisco, com a presença de representante do Ministério da Integração Nacional. Ele também fez o levantamento das principais demandas do Cariri paraibano. Ficamos muito satisfeitos, mais de 70% da obra executada, de fato uma obra fundamental para o desenvolvimento econômico do Cariri. Na audiência pública nós observamos que há necessidade de fazer uma integração da transposição com o açude de Pocinhos. Nós verificamos a preocupação das pessoas presentes na audiência com o rio que está poluído, que o rio que recebe esgoto, e isso de fato vai demandar uma ação da Fundação Nacional de Saúde e Orçamento Geral da União para alocação de recursos para que de fato os nossos municípios possam ter saneamento pleno, porque não justifica você, e isso é fundamental que essa obra se conclua, mas você ter uma obra tão relevante quanto essa, trazer uma água tão preciosa e tão cara, e chegar aqui e misturar, contaminar essa água com esgotos, com dejetos. Isso não tem sentido. Então essa é uma pauta que está dentro da frente parlamentar e nós iremos cutucar os órgãos competentes, inclusive a bancada federal, para que possa se assenhorar dessas informações que nós estamos coletando e, de fato, ser um movimento de pressão que nós precisamos que seja feito. E as atividades da Frente Parlamentar da Água continuaram no sábado com a realização de uma audiência pública em Pombal, no sertão paraibano. No sábado, a Assembleia Legislativa da Paraíba foi instalada na Câmara Municipal de Pombal. Entre os participantes da audiência pública sobre a falta d'água na região estava seu Francisco, agricultor do assentamento Margarida Maria Alves. Muita vontade deles prestando um bom serviço à comunidade, né? É uma esperança a mais, né? Não sei se o resultado. A gente espera um bom resultado. Na reunião, o gerente regional da Cagepa traçou o panorama da seca na região. Felizmente, a regional de Souza, por enquanto, não tem nenhuma cidade com colapso total. As que os açudes, como Jericó, por exemplo, Jericó e Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, que o açude secou, que é o açude do Carneiro secou, nós estamos, através de cacimbões, resolvendo o problema dessas cidades. Jericó, Mato Grosso, Lagoa, tudo através de cacimbões que nós estamos abastecendo essas cidades sem ter maiores problemas nas cidades. Na audiência pública realizada pela Frente Parlamentar da Água, o deputado Renato Gadelha sugeriu medidas urgentes de convivência com a seca. Nós temos que fazer obras emergenciais, como adutoras, como poços artesianos, cacimbões, para que a gente puxe do lençol freático a água necessária para que a população viva. O presidente da Câmara Municipal de Pombal, Josivaldo Feitosa, agradeceu à Assembleia Legislativa por levar um assunto tão sério para ser discutido na região. Importantíssimo o parlamento sair de dentro das quatro paredes e vir às cidades, né? Sair da capital e vir às cidades para ouvir o povo, ouvir as realidades dos nossos municípios, em especial esse assunto que é água, que é vida e que está dificultando a realidade econômica de nossos municípios. E principalmente o abastecimento de água para o consumo humano. Então eu acho que é de extrema importância e graças a Deus que elas a Assembleia ouviu o nosso apelo, a Frente Parlamentar, através de Jeová Campos e principalmente de Jean do Carneiro, ouviu o nosso apelo e veio ao Pombal
travar esse debate conosco em nossa região. No final da audiência pública, que durou mais de 4 horas, o presidente da Frente Parlamentar da Água, deputado Jeová Campos, apresentou as principais demandas dos moradores de Pombal e de cidades circunvizinhas. O maior problema se verificou que está realmente no açude de Carneiro. Tem apenas 2% da sua capacidade e isso compromete o abastecimento de várias cidades. Por exemplo, de Jericó, Bom Sucesso, Brejo dos Santos, enfim, aquela região toda no entorno do açude. E um outro problema é o problema da irrigação. Nós estamos observando que há uma captação por parte dos proprietários de terra d'água no leito do rio e isso não está sendo devidamente coordenado e administrado. O deputado José Aldemir pediu licença do cargo para um tratamento de saúde durante 121 dias. Quem assume a vaga na Assembleia é o suplente Júlio Roberto, que vai ser empossado pelo presidente da Casa, Adriano Galdino, na primeira sessão ordinária depois do feriado da Semana Santa. O deputado Ricardo Marcelo também tirou licença parlamentar de 124 dias, justificada por tratamento de saúde e também para tratar de assuntos particulares. Quem assumiu o mandato foi o suplente Antônio Mineral. E depois do intervalo, o período de chuvas exige atenção redobrada com a dengue. A Terra tem grande parte de sua superfície coberta pelas águas. Apesar dessa aparente abundância, a maioria da água existente no planeta está nos oceanos e nas geleiras, o que dificulta a sua utilização. Apenas uma pequena quantidade é de água doce e está disponível de forma acessível em córregos, lagos e rios. O Brasil dispõe de uma quantidade considerável da água doce de superfície, mas os diversos tipos de poluição e agressões a que estão submetidos podem comprometer o seu uso em várias partes do país. A mudança de hábitos inadequados de uso e consumo da água pode contribuir para a conservação deste recurso tão precioso. Faça a sua parte. Esta é a nossa responsabilidade. Ó pátria amada, idolatrada, salve. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores? Mas se ergues da justiça a clava forte. E o sol? Torça contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ligue 123. Viva o Brasil! Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie já. Disque 100. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Mais ou menos ético. Antiético. Mais ou menos justo. Injusto. Mais ou menos verdade. Mentira. Para alguns valores, não existe mais ou menos. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba. Sempre ao lado do cidadão. Todos os dias, diferentes formas de violência afrontam a sociedade e desafiam o Estado. Violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Violência que atinge as minorias, a natureza, a cidadania. Para viver com segurança, o cidadão não pode se calar. Contra a violência, procure o Ministério Público no seu estado. Ministério Público Federal.
O ex-prefeito de Pitimbu, Hércules Ribeiro, morreu ontem à noite em um acidente de carro na PB 008. O veículo em que ele estava colidiu na traseira de um ônibus e Hércules ficou preso às ferragens. A Prefeitura de Pitimbu decretou luto oficial de 3 dias. O corpo do ex-prefeito será velado na Câmara de Pitimbu e o sepultamento acontecerá às 4 da tarde no cemitério do município. Aqui em João Pessoa, as previsões, aliás, são de que as chuvas devem continuar e esse período é propício para a proliferação do Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da dengue. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. Os alvos das ações desenvolvidas por mais de 200 agentes ambientais são cemitérios e sucatas, locais que geralmente oferecem as condições ideais para a proliferação do mosquito, como este lugar, no bairro Colibri. Você está vendo aqui depósito, né? Esse de recipiente plástico, que a chuva vem e acumula água. Como aqui tem algumas partes com sombra, o que é que acontece? Não há evaporação, a água fica estática e na sombra. E aí o mosquito vem, desova lá e, consequentemente, aqueles ovos vão chocar. Um local como esse aqui, você está vendo aqui, é muito problemático. O trabalho é dividido em fases. Na primeira, os agentes ambientais dos bairros identificam os locais propícios ao Aedes aegypti. Na segunda, são feitas visitas, quando ocorre o tratamento com a aplicação de inseticida e destruição dos focos. A princípio, eliminar todo tipo de criador que venha oferecer algum tipo de risco à população, né? A questão da transmissão da dengue. Então, a cada 15 dias, a gente passa os pontos estratégicos, fazendo essa avaliação. Caso identifique um grande número de focos, ele chama o supervisor, onde é feita uma avaliação e é aplicado o tratamento, né, tanto perifocal quanto o fumacê. Um trabalho que, sem a ajuda da população, pode não surtir efeito. A gente tem que fazer o trabalho de não deixar o foco, né? De tentar acabar com tudo, eliminar, mas se a população não ajudar, a gente não consegue, porque a visita do agente, como cada agente tem faixa de 1.000 imóveis para trabalhar em 3 meses, aí visitam uma vez em 2, 3 meses. Aí se a população não ajudar, fica difícil controlar. Parceria que conta com pessoas como a comerciante Rosineide Lira, que faz questão de colocar todas as garrafas de cabeça para baixo. Eu sempre tenho cuidado em águas, né? Os baldes que tem água, eu boto tampa. As garrafas que eu tenho, é tudo coberta. Mas mesmo assim, tem muita muriçoca, muita mesmo. As pessoas vão vendo isso e vai tentando ajudar a fazer alguma coisa, né? Para evitar essas muriçocas. E as doenças, né? E pessoas como o seu Valmir dos Santos. O dono da sucata nunca teve caso de dengue na família, mas sabe a importância de colaborar com os agentes ambientais. Eu acho muito importante, devido ao meu trabalho com material reciclável e ter os parceiros nossos aqui são agentes, aqui estão sempre colaborando com o trabalho meu e deles, evitando aqui focos de dengue que existem em todos os locais e principalmente o meu ambiente aqui, que é um ambiente de sucata, de material reciclável, mas toda semana eu estou evitando, juntando para contribuir com os nossos parceiros aí da agentes. Até junho, a expectativa é de que sejam visitados cerca de 300 pontos estratégicos, locais que exigem a atenção das autoridades de saúde. Além dos 147 casos de dengue confirmados, João Pessoa registrou no início do ano, até o dia 16, 347 notificações. 8 casos da doença com complicação e 1 grave. Todo bairro tem um representante da ambiental. Caso não encontre esse agente, por culpa da correria que ele está em casa, pode ligar para o centro de zoonose e com certeza a gente vai lá fazer esse bloqueio e passar também as informações corretas. Porque esse trabalho não é só nosso. É um trabalho em conjunto com a população. A Escola Infantil da Assembleia Legislativa teve um dia diferente na última sexta-feira com ações de cidadania. Promover a socialização das crianças por meio do autoconhecimento das diferenças, preferências e respeito pelo outro. Esse foi o objetivo do projeto Identidade da Escola Infantil do Poder Legislativo. Para a presidente da APPL, Eliane Galdino, o sentimento foi um só. Um mês e pouco que as crianças estão trabalhando neste projeto Identidade, onde as professoras nesse projeto tentam mostrar à criança a importância da pessoa, do ser humano ter a identidade, porque até então você ter uma identidade, ter um documento, você é uma pessoa na sociedade que não existe. O que lhe identifica
é o seu documento, é a sua identidade. E foi um projeto muito importante, você vê aqui nos trabalhos aqui expostos, né, como foi importante esse trabalho realizado com todas as crianças, todas as turminhas daqui, né? Então, naquele trabalho ali você pode ver já a identidade que eles fizeram. O mais importante é que é um projeto pioneiro. E a gente se sente muito feliz com isso, né? Porque as crianças, os pais, também os funcionários estão tendo a oportunidade de tirarem os seus documentos aqui na escola. Realizado há 2 anos, o ponto alto do projeto foi essa sexta-feira, com a parceria com a Casa da Cidadania. A enfermeira Silvia Castro aproveitou para ficar em dia com alguns documentos. O colégio ter trazido para cá o pessoal da Casa da Cidadania para identificar, para registrar nosso filho, é de suma importância para a gente. Facilitou e muito. Muito, que eu não tenho tempo para quase nada, saindo do canto e indo para outro. Tanto que há 3 anos, como eu disse, né, sou casada, ainda não alterei meu nome, aproveitei para ajeitar o meu também. Kennedy Braga foi um dos alunos pioneiros da escola, criada há quase 17 anos. Para ele, participar de momentos como esse é uma satisfação. Vem saudades que quando eu entro numa sala daquela, eu lembro que eu até ficava engolindo choro, dando trabalho às tias aqui, aí eu fico lembrando das correrias aqui. Meu ano foi 99, 2000 que eu comecei, e eu continuo vendo evolução na pedagogia, na estrutura, até que não era nesse prédio, era no de Jaguaribe, mas a ampliação ajudou bastante. E depois do intervalo, vamos conferir como foi a inauguração da Vila Olímpica Paraíba. Voltamos já. Agora é lei. Os microempreendedores individuais ganharam novos benefícios. A alíquota da contribuição para a Previdência Social foi reduzida de 11% para 5% sobre o valor do salário mínimo. O microempreendedor vai poder incluir como seu dependente no INSS o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental. O pagamento do salário maternidade das empregadas dos microempresários poderá ser feito diretamente pela Previdência Social. Fica proibida a contratação de microempreendedor individual para trabalhos domésticos. A nova lei também altera o Código Civil para simplificar os processos de abertura, alteração e baixa de microempresas individuais. Eu não sou diferente de ninguém, mas todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra boca e pra cozinha. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. De que ano é a primeira Constituição do Brasil? De 1810, 1824 ou 1891? A resposta é a letra B, 1824. Tome nota, é da época do Império, a primeira Constituição brasileira. A carta foi outorgada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I e institui 4 poderes: o moderador, exercido por Dom Pedro I, o executivo, representado por ministros, o legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e o judiciário, integrado por tribunais, juízes e jurados. Turminha do MPF. Assunto de gente grande pra gente pequena. A fantasia mais criativa foi a da Maressa, com a fantasia Caixa de Leite. Obrigada, gente. Ganhar esse prêmio não foi fácil. Eu caprichei. Olha tudo que eu tive que aprender. Meu peso, minha composição, todos os meus nutrientes, minhas calorias, meu nascimento, meu tempo de vida. Enfim, tudo que o consumidor precisa saber
na hora de me escolher. Isso é que é fantasia de uma criança ligada, Maressa. Direito do consumidor é coisa séria. Não aceite informação pela metade. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Todos os dias, diferentes formas de violência afrontam a sociedade e desafiam o Estado. Violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Violência que atinge as minorias, a natureza, a cidadania. Para viver com segurança, o cidadão não pode se calar. Contra a violência, procure o Ministério Público no seu estado. Ministério Público Federal. Para viver bem, pratique esportes, alimente-se, durma bem, aproveite o seu dia. Conheça novos lugares, experimente novos sabores, acredite em você. Faça caminhadas, sorria, saia com os amigos, divirta-se, vença o cansaço. Cuide do corpo e da alma. Durma, leia, ouça, corra, fale, dance, pense, grite, beije, cante. Ouça, corra, fale, dance, pense, grite, beije, cante. Mas não exagere. O esporte paraibano está agora mais forte. O governador Ricardo Coutinho inaugurou no último sábado a Vila Olímpica Paraíba. Com um investimento de quase 32 milhões de reais, o espaço conta com uma estrutura para a prática de diversas modalidades esportivas, obedecendo a padrões internacionais. Grandes atletas brasileiros também participaram da solenidade. Uma obra que mexe com os sonhos de todo e qualquer atleta. O nadador paraibano e recordista mundial Caio Márcio sabe muito bem disso. Ele treinava aqui quando o lugar ainda se chamava DED e tinha uma estrutura bem inferior. A estrutura está muito boa, o parque aquático está muito bom, padrão internacional, então realmente o governo está de parabéns por essa iniciativa. São poucas as cidades hoje no país que têm essa iniciativa, tem um complexo como esse. Com um investimento de quase 32 milhões de reais, o governo do estado deu uma nova cara ao lugar e criou a Vila Olímpica Paraíba, com uma estrutura especialmente preparada para a prática de diversas modalidades. A pista de 400 metros segue os padrões internacionais, assim como a piscina de 5 metros de profundidade, a única da América Latina apropriada para o nado sincronizado. E essa não é a única piscina da vila, há outras duas. Tem ainda ginásios, quadras, pistas de salto à distância e área de vôlei de areia. Os espectadores contam com arquibancadas cobertas. A Vila Olímpica Paraíba foi inaugurada no último sábado, dia 28 de março, pelo governador Ricardo Coutinho e estrelas do esporte nacional. O ex-jogador de vôlei, campeão olímpico Giba, e o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima foram alguns dos convidados e ficaram impressionados com a estrutura. Um exemplo muito grande, com 32 modalidades aqui dentro, conseguindo tirar as crianças da rua, conseguir dar exemplo para as crianças e formar cidadãos, não só atletas. Eles não podem só vislumbrar o fato de ser um atleta profissional, mas sim ser um cidadão melhor. O governador Ricardo Coutinho falou do prazer de estar entregando mais uma grande obra. Ela simboliza muito mais do que uma Vila Olímpica. Essa nossa Vila Olímpica Paraíba simboliza uma etapa em que esse estado e seu povo estão dizendo que é permitido sonhar alto e fazer mais ainda. Durante a inauguração aconteceram várias competições comemorativas, entre elas competições para-atléticas. O governo do estado está de parabéns, o ambiente aqui de competição está muito bom. Tá tudo certinho, tudo legal. A seleção brasileira de nado sincronizado também se apresentou e deu um show à parte.
A partir do dia 1º de abril, as empresas passarão a preencher o requerimento do seguro-desemprego de seus empregados pela internet. Essa mudança é para tornar mais rápido o atendimento ao pedido e também para dar mais segurança às informações sobre os trabalhadores. Os empregadores só poderão preencher o requerimento do seguro-desemprego e a comunicação de dispensa de trabalhadores por meio do aplicativo Empregado Web, disponível no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. A entrega dos formulários impressos será aceita até o dia 31 de março. E o Assembleia Notícias primeira edição termina aqui. Confira mais informações no nosso site al.pb.gov.br ou logo mais no Assembleia Notícias segunda edição, às 6 da tarde. Bom dia e até amanhã. O arquipélago de São Pedro e São Paulo está situado a 1.000 quilômetros de Natal. É formado por um conjunto